Governador, eu estou assim um bocado como o tolo no meio da ponte. Não sei para que lado hei de ir, mas confesso-lhe que lhe lancei 3 desafios no início deste debate e, ao contrário daquilo que é habitual da sua parte, que é um homem frontal, nós estamos habituados à sua frontalidade, o senhor de facto não respondeu a 2 dos 3. Respondeu àquele que me parecia que ia ser fácil de responder e, aliás, utilizou uma expressão em que esta transferência do Fundo de Pensões resolveu, de facto, um problema que a banca tinha. Isso é verdade. Isto é, nós assistimos a uma operação em que se pode concluir, pela ausência de explicações relativamente à defesa dos contribuintes e pela ausência de explicações relativamente à defesa dos reformados bancários, estamos a assistir a uma operação em que a banca vendeu barato as suas responsabilidades sobre os reformados ao Estado. Vendeu barato. Resolvendo um problema que agora alguns responsáveis bancários se colocam do alto da burra, passa também a expressão popular, e o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos ainda é capaz de dizer, sem corar, que os bancos vão ter este ano prejuízos por causa dos fundos de pensões. Isto é verdadeiramente um escândalo público. Isto é, a banca, que é uma instituição financeira, que teoricamente deveria querer ter em sua posse, para os rentabilizar, ativos financeiros dos fundos de pensões, porque eram a forma de os pôr na sua própria atividade, anda há anos mortinha por se ver livre daqueles ativos. Ó Sr. Governador do Banco de Portugal, explique-nos lá porquê. Eu vou dar 2 ou 3 respostas, que são as óbvias, que toda a gente sabe. Primeiro, porque não provisionou, de facto, em termos suficientes, os fundos de pensões, apesar do Sr. Governador dizer que estão fundeados a 100%. Segundo, porque, face à desvalorização dos títulos que ocorreu nos últimos tempos, não efetuou as compensações em termos de novos títulos ou de novos ativos. E é isto, a falta de capacidade de gestão e de responsabilidade pelos ativos que tem e pelas responsabilidades com os seus reformados, que faz com que a banca andasse mortinha por se ver livre disto e agora tenha aproveitado a oportunidade para se despachar de responsabilidades vendendo-as barata ao Estado. É isto que está e é isto que permite dizer que tinha razão o Sr. Governador do Banco de Portugal quando no início de dezembro dizia que estava a ser preparada uma operação que defendia os interesses dos bancos. Estão bem defendidos, mas não estão defendidos os interesses dos contribuintes nem dos reformados. Eu, de qualquer maneira, gostava de lhe colocar aqui uma questão de passagem antes de passar, de facto, aos contribuintes e aos reformados. O Governo diz que há uma desvantagem estrutural no facto da Banca Nacional, a maior parte da banca, possuir estes fundos de pensões. Eu gostava de que nos informasse, eu não tenho uma ideia precisa disto, mas se na Europa e no mundo é ou não é habitual o sistema bancário, o sistema financeiro bancário, designadamente europeu, ter situações e sistemas deste tipo, exatamente com uma grande proximidade com aquilo que existe em Portugal. E se isto é, de facto, uma desvantagem estrutural com a qual o Governo se preocupa. Vejam lá, preocupa-se com a desvantagem estrutural dos bancos, mas não se preocupa com a desvantagem estrutural dos portugueses que ganham, por exemplo, ordenados mínimos, que são metade, ou 1/5 ou 1/10 do ordenado médio de alguns países da Europa. Depois gostava de lhe perguntar se é possível estimar, ainda que aproximadamente, eu julgo que não haverá números definitivos, o valor adicional do provisionamento da banca que permitiu, digamos assim, se é que foi feito, transferir aquele ativo que foi transferido, dos 6 mil milhões. E segundo, se é possível também estimar qual é o reforço de capitais próprios que a banca, de uma forma geral, precisa de fazer e que não tinha feito no passado por má gestão e que agora vai ter que se efetuar. E já agora, uma outra pergunta ainda, que é
relacionada com o valor dos ativos transferidos. O Sr. Governador disse há pouco, em resposta a uma questão do deputado João Galamba, que a maior parte era em dinheiro e uma parte muito pequena era em títulos. De facto, era essa a intenção do Governo na nota de posicionamento de 14 de setembro. Mas a verdade é que na nota, no documento técnico final do Governo, já se admite que essa repartição da composição dos ativos seja de até 50% de cada uma das origens. Eu gostava de saber se o Sr. Governador tem ideia de qual é a composição de facto, qual foi a composição de facto combinada, qual é a percentagem dos títulos de dívida pública. No que diz respeito, de facto, aos contribuintes e aos pensionistas, o problema é que estamos perante a hipótese de uma insuficiência de ativos. Seja porque a taxa de desconto é alta, demasiado alta, dirão, mas é igual à da PT, a que foi usada a PT, é verdade. Mas é mais baixa do que os 5,5 que a banca usava. A pergunta é porque é que o supervisor destes fundos de pensões deixava manter aquela taxa. A gente está aqui para lhe perguntar. Mas que tenha havido uma omissão clara do supervisor dos fundos de pensões da banca é mais que evidente, porque senão não chegávamos a uma situação como esta. O senhor não é o supervisor. Não lhe faço essa pergunta. Poderia fazer como opinador, mas não quero ter a indelicadeza de me dizer que não vai responder. Estará aí o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal para não responder às suas omissões claras durante estes anos. As tábuas, porque é que as tábuas de mortalidade são inferiores? Utilizam esperanças de média-vida inferiores àquelas que a própria segurança, que o Instituto Nacional de Estatística utiliza, ou que a Segurança Social utiliza para o cálculo da sua legislação de redução de reformas com o aumento da esperança de média de vida, são inferiores. Porquê? Porquê? E depois temos a questão da utilização dos ativos. E a pergunta é esta. Muito provavelmente, há muita gente que o diz, o dinheiro não vai chegar para pagar as responsabilidades transferidas. E depois quem é que paga? É o Orçamento de Estado? Lá estão os contribuintes a serem lesados. É o Fundo de Estabilidade da Segurança Social? Outra hipótese? Pois, lá estão depois a sustentabilidade da Segurança Social em causa. E depois é necessário reduzir as reformas. Ou então uma outra operação, já agora, que é de contrair dívida para pagar as reformas aos bancários. Que é provavelmente a solução que vai ser usada. Eu pergunto-lhe, Sr. Governador, isto não implica despesa adicional? Isto não é uma despesa adicional. Sabe o que é isto, Sr. Governador? Olha, é uma parceria público-privada. Há solução de responsabilidades com os reformados hoje e os encargos são pagos amanhã. Daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a 12, daqui a 13. É uma autêntica parceria público-privada. E, portanto, naturalmente, julgo que é claro que é desconfortável para o Governador do Banco de Portugal, que é um homem, que eu reconheço que é um homem frontal, abordar estes dois temas que eu lhe coloquei no início. Mas a verdade é que nem os contribuintes, nem os reformados estão com os seus direitos assegurados. E já agora que o deputado João Almeida falou no passado, eu vou dar um exemplo do passado. Também se dizia, em 2004, que a situação dos reformados da Caixa Geral de Depósitos estava garantida. Não era? Quando foi transferida o fundo de pensões para o Estado. Bom, e tinha fundos que lhes permitiam... Vou terminar com isso, com este exemplo. Que tinha fundos que lhes permitia pagar os 14 meses. E nós sabemos que hoje está-se mesmo a ver que os funcionários bancários da Caixa não vão receber os 14 meses a que tinham direito, pelo provisionamento que os seus fundos de pensões transferidos para o Estado garantiam. Foi mentira, tal como no futuro certamente será mentira para os reformados atuais da regionalidade da banca.